A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo mal, meus amores. Vou encostar aqui para conseguir pregar direito para vocês. A palavra hoje fica em 1 Samuel 2. Capítulo 2. Primeiro vamos agradecer. Bora? Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pela vida dos que me escutam e pela vida dos que hão de me escutar. Louvado sejas tu, Santo Deus de Israel. Sabemos que não há outro mais poderoso que tu. Sabemos que não há outro Deus igual a tu, Senhor. Levanta-te na sua misericórdia e tem compaixão de nós, que somos falhos, que somos pecadores. Deixa eu te contar uma coisa. Dificilmente alguém vai ser perfeito. Dificilmente essa perfeição que a gente busca, ela vai existir. E Deus falava assim comigo profundamente: Suelen, enquanto buscam uma perfeição que não existe, e da próxima vez eu trago da Bíblia para comprovar. Eu gosto de comprovar na Bíblia. Eita glória, caiu. Eu gosto de comprovar na Bíblia. Uma outra perfeição, Suelen, que todos nós estamos em busca. Que estamos em busca, que estão em busca. E que talvez ela nunca chegue. Você sabe como é? Que podemos ser humanos melhores a cada dia mais, seguindo os passos de Jesus. E toda vez que eu sigo os passos de Jesus, eu me torno alguém melhor. E toda vez que eu ajo como Jesus agiria, eu me torno alguém melhor. E todas as vezes que ao invés de julgar e apontar, eu escolho amar, eu estou cumprindo um pouquinho do meu dever no céu. Eu não sei qual é a circunstância que você está passando hoje, mas Deus disse para mim: Suelen, entra em 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Quem conhece essa história eu já contei muito sobre ela. Era sobre Ana. Ana era uma moça ao qual tinha o sonho de gerar. E por ela não conseguir gerar, ela tinha uma tal moça que a pirraçava ano após ano. Essa moça que a pirraçava ano após ano, a pirraçou durante 12 anos. Ana descia
e subia. Descia em choro e subia ao monte para subir e descer também no monte em oração. E às vezes a gente olha e fala assim: Senhor, eu tenho encontrado pessoas para que possam me pirraçar, para que possam me fazer descer. Mas diferente do primeiro capítulo, Deus não pediu para que eu lesse a parte em que Ana era pirraçada. E sim, quando Ana entendeu o verdadeiro propósito dela na terra. Ela entendeu o porquê que a madre dela era cerrada. Ela entendeu o porquê ela não gerava. Porque Deus não tinha para ela qualquer coisa. O ventre daquela mulher não geraria qualquer coisa. O ventre daquela mulher geraria um profeta, um sacerdote e um juiz. Alguém chamado por Deus, escolhido por Deus. E talvez por isso, a luta de 12 anos, para que Ana pudesse receber o milagre dela. Eu não sei quanto tempo está demorando o seu milagre. E não vou aqui falar para você e romantizar e falar que é fácil esperar. É fácil esperar em Deus uma pessoa ao qual ame você. Eu não estou aqui para falar que é fácil esperar as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Porque todas as vezes que você recebe uma promessa, tá balançando, né? Todas as vezes que você recebe uma promessa, antes você passa pelo tempo de preparação. Deus não errou quando te fez a promessa. Só que talvez não tenham explicado para você que quando uma promessa é feita, há o tempo de preparação. Ah, Sueli, mas Deus falou que ia enviar alguém especial para minha vida. Ou Deus prometeu para mim que eu ia levar a palavra. Deus prometeu para mim, Suelen, que eu iria prosperar e a minha área financeira não está lá aquelas coisas. Ele prometeu que eu iria gerar, Suelen. Mas cadê essa criança que não chega? Ele prometeu que ia fazer as coisas diferentes, Suelen, mas olha o meu cenário como está. Ana só tinha a opção de crer, de descer. E quanto mais Penina humilhava Ana, mas ela descia. E mais a atenção de Deus ela chamava. Quem não
nunca teve alguém que você estava ali correndo atrás do seu milagre e aquela pessoa entrou como pedra de tropeço para atrapalhar com que as promessas de Deus cumprissem na sua vida? Com que tudo que Deus falou acontecesse? Às vezes, quando Deus te promete um filho, provavelmente você é estéril. Ou não. Ou tem a madre cerrada. Ana tinha a madre cerrada. Mas Ana não tinha a madre cerrada porque ela nasceu assim. Ela tinha a madre cerrada porque Deus assim permitiu. E quando Ana entendeu que o projeto de vida dela era entregar, quando ela entendeu que Deus era muito mais importante do que ela gerar, assim foi feito. Não é muito de se questionar? Quando Deus promete algo para nós, boa noite, quando Deus promete algo para nós, não é fácil, porque tem um tempo de preparação. Boa noite, meu anjo, é porque eu tô enxergando, a luz tá no meu olho. Aí você fala assim, não, porque Deus prometeu para mim que eu iria gerar, ou se não, Deus prometeu para mim que eu iria prosperar. E o meu cenário está totalmente ao contrário. A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu cenário está totalmente ao contrário daquilo. Mas o cenário contrário é o cenário favorável para Deus operar. Tem coisas que eu posso fazer com a minha própria mão. Mas quando eu não posso fazer mais, vira especialidade de Deus. Eu não estou aqui para falar para você do que você está passando no momento. Eu estou aqui para falar para você hoje o que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Que é totalmente diferente. Minutos antes de entrar, ele virou para mim e falou assim, 1 Samuel 2, Suelen. Sim, só que pastora, tá caindo aqui, ó. Só que às vezes, antes de Deus cumprir, eu estava explicando que antes de Deus cumprir as promessas na nossa vida, a gente vai passar por um processo. Antes de você prosperar, Deus vai fazer com você provavelmente que você passe escassez. Antes de ter para ajudar outras pessoas, Deus vai fazer com que você aprenda. É a mesma coisa, já ouvi essa história de um pai dar um carro na mão de um filho sem uma carteira. Um pai que ama não faria isso. E o nosso Deus, como nos ama, muito menos. E aí, Deus virou para mim e falou assim, entra, Suelen, e fala que hoje, não é amanhã não, é hoje. O tempo de preparação está se findando.
E eis que eu começo a abrir portas, porque a madre Diana foi aberta no capítulo 2. Bora ver o que Deus tem a falar conosco? Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltando no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliquei palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas de vossa boca. Porque o Senhor Deus é o Deus da sabedoria, por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e é que a dá. Faz descer a sepultura e faz tomar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará. Porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. Glória a Deus. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do ungido. Então Eucana foi se arramar à sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eita glória! Você lembra que eu falei para você que antes das promessas de Deus se cumprirem na sua vida, é ao contrário que acontece. A gente vê isso aqui muito claramente na oração de Ana. Muito claramente na oração de Ana. Eu vou ler para você.
o arco dos fortes foi quebrado. Aqueles que eram fortes para fazer maldade, assim como Penina fez para Ana, o arco deles foi quebrado. A força deles foi cessada. E aqueles que eram fracos, que estavam se sentindo fracos, o Senhor os cingiu de força. Os que comiam bem, para ser muito mais sincera na palavra e muito mais reta na palavra, se alugaram por pão. Mas agora cessaram os que eram famintos. Aqueles que passavam fome, agora não mais estão passando, ou não mais passarão. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Tu acha mesmo que esse que te afronta, que essa que te afronta vai ter força pro resto da vida? Não. A palavra de Deus é muito clara. Penina pirraçava Ana dentro de ano após ano. Devia estar se achando, né? Posso fazer o que eu quiser com ela, que ninguém vai se levantar, que o Deus dela não vai se levantar. Chegou uma hora que Deus resolveu responder. E aí, quando Deus resolve responder, o negócio é mais embaixo. A resposta de Deus é outro nível. Às vezes eu olho e falo, tem certas coisas que me acontecem que eu olho e falo, será que faz sentido eu rebater tudo isso que aconteceu, ou tudo isso que foi falado, com a minha própria força, com o meu próprio braço? Ou devemos usar de sabedoria e deixar que Deus responda? Deus responda para aquele que te afronta. Deus responde para aquele que te persegue. Deus responda para aquele que se assenta na roda dos escarnecedores para falar mal do seu nome. Para rir quando você está lá embaixo. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Sabe, gente, por isso que eu falo. Às vezes não dá para você se vangloriar da situação atual que você está passando.
Porque do mesmo jeito que hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso estar aqui também. E se Deus vê alguma soberba em mim, vê que em algum momento eu estou perdendo os traços da humildade que Ele deu, Ele faz descer também. Eu costumo dizer que eu não trato as pessoas como eu não gostaria que me tratasse. Porque eu, mais do que ninguém, em todas as experiências que eu tive na minha vida, eu já tive lá em cima e já tive lá embaixo também. Eu já dependi. E também já dependeram de mim para alguma coisa. E todas as vezes que a soberba queria tomar conta de você ou de mim, Deus atacou na sua área financeira. E todas as vezes que ele viu que você queria colocar alguém à frente dele, e aquela pessoa era mais importante do que ele para você, ele tirou essa pessoa. Porque Deus, ele limpa os caminhos. Ele limpa os caminhos por quê? Para que você entenda que independente de qualquer coisa, ele necessita e ele precisa de ser o centro da tua vida. Ele abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco. Exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Pessoas que estavam em situação de baixo, eu vejo uma roda girando. E aqueles que não tinham condições de ajudar, tendo condições de ajudar outras pessoas. Eu tô pregando aqui, não é pra gente que tem meia fé, não. Eu tô aqui pregando pra gente que tem fé. E muita fé. Pra gente que não olha para o cenário, mas que olha para a promessa. Porque do Senhor são os alicerces da terra. Dele, para Ele, tudo que há
debaixo da terra é dele. A terra é dele debaixo dos céus. E na terra é dele. Ele abate quem quer, levanta quem quer, faz gerar quem quer. Ele faz como ele quer. Sabe por que eu gosto de Deus? E gosto dos filhos de Deus, daqueles que são obedientes. É que eles não devem explicação para ninguém. Porque na hora que ele mais precisou, poucas pessoas estiveram no processo. E as poucas pessoas que estiveram no processo, dificilmente elas vão se levantar. Porque elas já sabem a sua história com Deus. E essas talvez são as que menos opinem. Agora, o que tem de gente que não te ajudou com um tijolo, que quando você estava no seu quarto precisando de alguém, não tinha ninguém, era só você e ele ou mais alguma pessoa. Esses que não passaram pelo processo, esses se levantam. Se levantam caluniam, criticam. Porque a crítica, ela sempre vem de alguém que nunca ajudou a acrescentar nada. Todas as vezes que levantarem para poder criticar o que você está fazendo, seja no seu trabalho, ou seja para Deus, pensa se essa pessoa acrescentou alguma coisa na tua vida. Se quando você estava lá embaixo no chão, caído, essa pessoa se viu para estender a mão para você no momento em que você mais precisava. Se não, outras opiniões não importam. Porque aqui a gente não vive sobre ordem de homem e de mulher. Aqui a gente vive sobre ordem de Deus. Ele manda ir, a gente vai. Ele manda parar, a gente para. Ele manda prosseguir, a gente prossegue. Cala, paz do Senhor Jesus Cristo. Você já entendeu? Que você foi comprada por um sangue muito valioso. Para dando ouvidos para os Sanbalates, Tobias e Gesem, que não construíram nada, mas querem vir com uma palavra destruir tudo aquilo que você lutou para conseguir.
destruir tudo aquilo que você lutou para conquistar. Querer roubar a sua identidade, sendo que você já sabe quem é em Deus. Não importa o que o mundo fala de você. Se Deus fala que te ama, que você é importante, é essa palavra que deve prevalecer. Os pés dos seus, o Senhor guardará. Carla, depois eu te explico sobre isso. A paz do Senhor Jesus Cristo. Porém, os ímpios ficarão mudos. Ficarão mudos nas trevas. A paz do Senhor Jesus Cristo. Porque o homem não prevalecerá pela sua força. E você já reparou uma coisa? Você olha e fala assim, meu Deus, se dependesse de mim eu não tinha força para continuar. E aí você percebe que você já não está mais lutando contra a sua força, com a sua força. É quando você chega naquele ponto de reconhecer que tem alguém superior, que é Deus, alguém superior lutando por você, te levantando da cama todos os dias. E às vezes quando você está prestes a parar, Deus vem com a mão poderosa dele e diz para você mais um dia, prossiga, não pare. É a força do Senhor. Porque quando eu estou fraco, a força do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. As vezes que eu mais fui usada na minha vida foram dias que talvez nem vontade de levantar da cama eu tinha. E eu olhava e falava, é Deus, se não fosse a tua poderosa mão, se não fosse a tua potente mão, talvez eu não estaria aqui. Vou acabar de orar. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará extremidades da terra e dará força ao seu rei, dará força àquele ao qual ele levantou. E exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli.
Quando Ana entendeu que o milagre dela não era para a honra e glória dela, tudo que você pedir tudo que você pedir na sua vida, Senhor, se for feita da sua vontade, né? Eu tô sentindo muita vontade de orar aqui. Bora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, eu sei que o Deus de 1 Samuel, capítulo 1, é o Deus também de 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2. O Senhor permitiu que Ana passasse por humilhações. O Senhor permitiu que rissem da cara de Ana, que zombassem da cara de Ana. Mas quando o milagre de Ana chegou, calou a boca de muita gente. Deus te trouxe hoje aqui para te falar que é o seguinte: se o momento que você estava vivendo era um momento de humilhação, ele acaba de dizer para você que se você estava no capítulo 1, que era o capítulo onde Ana era humilhada, ele está te trazendo para o capítulo 2, onde ele vai trovejar contra os seus inimigos, aonde aquela que tinha forças para te confrontar perde as forças. Se você estava no pó, no monturo, hoje ele te traz e te levanta com a potente mão dele, para que você suba e se assente no lugar que ele tem para você. Eu posso dizer que Penina riu até um certo tempo, mas quando Deus fechou a boca dela foi de vez. Pai, eu te peço pelo poder do teu santo nome, peleja e troveja contra os nossos inimigos. O Senhor é aquele que faz, que abate, que exalta, aquele que faz chegar no nível mais baixo, mas também que faz elevar, Senhor, aos altos patamares. Cessa esse processo na vida dos seus filhos a partir de hoje. E que nada continue igual. Porque o Senhor ainda faz. O Senhor ainda é o Deus de 1 Samuel 2.
que se materialize na vida dos seus filhos. Tudo isso que está escrito aí, Senhor. Porque o ser humano pode mentir, mas a tua palavra não mente. A tua palavra não engana. Nós somos sim limitados. Eu sou sim limitada. Mas o seu trabalhar, não há limites para o seu trabalhar, Senhor. Vá tocando agora nos corações angustiados e trazendo paz, Senhor. Corações que precisavam ouvir essa palavra, Senhor, se encarrega de trazer para cá. E que o Senhor possa cumprir na vida dos seus tudo isso que tem prometido. E por aí foi, meus amores. Que Deus abençoe, te proteja e te livre de todo o mal. Que a sua noite seja abençoada. Que o teu sono seja reparador. E que tudo que se levanta contra ti percam as forças agora. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Poderoso és tu, Santo Deus de Israel. Não há outro além de ti. Os céus e a terra estremecem com a tua glória. Cuida daquilo que nós não podemos cuidar. Cura as feridas, Jeová Rafá. Daquelas que nós não podemos curar, daquelas que nós não conseguimos. Que sejamos mulheres saradas, homens sarados para sarar. Em nome de Jesus. Amém. Aí você responde aí do outro lado para mim, ó. Não sei se você sabia, mas eu acredito que sim, muita gente sabe. Mas tem gente que não sabe. Quando você recebe uma palavra dessa, você vai responder assim: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Meus amores, a paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, já falei que enquanto tiver 3, 4, 2, 1 aqui para assistir a minha live, eu vou continuar pregando. E até se zerar, eu vou continuar pregando do mesmo jeito. Porque aquele que coloca a mão no arado não é digno de voltar atrás. Então, se você começou uma obra para Deus e em algum momento você pensou em voltar atrás, Deus diz para você: não pare, prossiga, insista. Eu sou Deus que estou contigo. E eu que comecei a obra, sou fiel para terminar. Boa noite, meus amores. Que Deus abençoe, proteja e livre de todo mal.